amorável Pai que nos céus habitas. Iniciaremos agora o estudo do último tema deste Congresso Jovem do IEST. Queremos agradecer-te, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Teu Santo Espírito esteve conosco, nos fazendo compreender um pouco mais sobre esse grande conflito, onde teu caráter está sendo julgado. Podemos compreender melhor e temos plena convicção de que seu governo é justo e que as acusações do inimigo são infundadas. Ajuda-nos, Senhor, para que, com teu poder e tua graça, possamos deixar todo o pecado acariciado em nossas vidas e a nos entregarmos completamente em suas mãos. E assim estaremos eternamente seguros. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e feliz semana para os irmãos. Faremos agora o último estudo dessa série que iniciamos na quinta. O título da mensagem desta noite é Eternamente Seguros. Nós falamos sobre liberdade e o início do conflito. Nós falamos sobre o papel de Cristo, campo de prova 1, e como Jesus triunfou sobre potestades e sobre os anjos caídos e os expôs diante do universo. Nós falamos sobre o papel da igreja na reivindicação do caráter de Deus. Nós falamos sobre a necessidade de uma última geração que viverá na presença de um Deus Santo sem intercessor, para a qual Deus apontará dizendo: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nós falamos nesta manhã sobre os últimos enganos de Satanás, porque ele tem um plano também para frustrar os objetivos de Deus, em reivindicar o seu caráter através de suas testemunhas diante do universo. E nós falamos também sobre a resposta que determinará o tempo do segundo advento. Estamos atrasados. Deus espera em seu povo. Deus, com veemente desejo, aguarda a manifestação de si mesmo na igreja. E quando o caráter de Cristo reproduzir-se perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Eu gostei de algo que foi falado hoje pela manhã, que a nossa fé é uma fé inteligente. A nossa mensagem, ela se baseia em uma cadeia de verdades que apelam ao racional do homem. Deus, ele é um Deus que nos convida a raciocinarmos com ele. E o tema desta noite é muito interessante, eternamente seguros. Nós vamos ver como Deus realmente está disposto a se assentar no banco dos réus para ser questionado, para ser investigado. O conflito terminará depois que ambos, Deus e Satanás, tenham tido tempo suficiente para expor as consequências de seus planos, de seus sistemas, para governar o universo. Qual é a questão central que fará o universo eternamente seguro? Como a evidência diante do universo das consequências do mal e das recompensas de lealdade a Deus proverão essa segurança eterna? Como os hábitos mentais e físicos dos redimidos, que se tornaram tão arraigados que o pecado nunca surgirá novamente, acrescentam a essa segurança eterna e demonstram a sabedoria de Deus em garantir liberdade às criaturas inteligentes. Para mim tem sido sempre um mistério, algo que é difícil entender. Existem dois fatos que são apresentados na palavra de Deus que são difíceis de harmonizarem,
mas temos que entender e aceitar pela fé. Mas o tema de hoje à noite vai nos ajudar a começar, talvez, a entender como. E os dois fatos são os seguintes: o pecado nunca mais vai surgir. Isso é uma garantia. Deus promete, Ele não pode mentir. Ele falou, é uma realidade. Quando Deus terminar com o conflito, nunca mais haverá aflição, angústia. É um fato. Mas o outro fato que torna a questão misteriosa é que Deus vai preservar o livre-arbítrio. A liberdade vai permanecer. São dois fatos apresentados na Bíblia que, se nós pararmos para pensar, realmente deixa nossas mentes um pouco com dúvida. Nesta noite vamos tentar entender como que Deus realiza isso. Tem tudo a ver com o papel da última geração. Tem tudo a ver com o papel de Cristo como Salvador e exemplo da humanidade, como substituto da humanidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 18. Primeiro ponto: Deus dá satisfação às suas criaturas. Gênesis, capítulo 18, começando com o versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus iria investir em Abraão. Ele tinha um plano e promessas a cumprir através desse homem. E por isso Deus condescendeu, sentou com Abraão e disse: Abraão, vamos raciocinar juntos. Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Deus precisa compartilhar com o homem alguma coisa, Deus precisa dar satisfação, mas Deus sabia que era necessário conversar com Abraão, porque em breve ele iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus não queria deixar na mente de seu servo nenhuma dúvida que a forma dele agir é sempre por amor e com justiça. E vocês conhecem a história. Deus raciocina com o homem. Deus, ele abre os livros. Deus, ele mostra para o homem o que ele faz. Ele condescende. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 32. O mesmo se vê em Êxodo 32. Moisés, também um homem que andou com Deus. Verso 9 e 10 de Êxodo 32. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Nós sabemos que Deus aqui estava provocando Moisés à oração intercessória. Mas, mais uma vez, nós vemos Deus condescendendo para conversar com o homem, para explicar para o homem por que ele faz as coisas como faz. E como se ele estivesse aconselhando-se com o homem. Deus precisa fazer isso? Nós lemos hoje, vamos abrir de novo em Isaías capítulo 1, versículo 18, um texto que me intriga. Isaías 1,18. Vinde então, convida Deus. Deus faz um convite aos seres humanos. Vinde e arguime, diz o Senhor. Vem
e raciocine comigo. É o convite de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem um objetivo. Ele quer eliminar toda a raiz de dúvida. Ele quer eliminar toda a possibilidade de um dia a rebelião surgir novamente. Por isso, ele deu satisfação a Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. É Deus, mas ele condescendeu. Por isso, ele aparentemente vem pedindo o conselho de Moisés, porque Deus quer eliminar o potencial para dúvida e questionamento de seu caráter. Deus sabe o que faz. Todos os planos e todas as ações de Deus são calculadas e são planejadas com um fim. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 7. Nós sabemos que os anjos que permaneceram leais a Deus não estavam ainda totalmente esclarecidos quanto à natureza da rebelião de Lúcifer. E foi até que momento que eles conseguiram entender realmente Deus é amor. O sistema de Lúcifer não presta. Foi em que ocasião? Na cruz. Mas nós estudamos nesses dias o porquê mais tempo para o planeta Terra. Por que não colocar um fim logo? Por que não destruir Lúcifer e seus anjos, uma vez que eles foram derrotados na cruz? Aqui em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, fala do juízo investigativo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Sim, os anjos compreenderam na cruz que Deus é justo e que o sistema de Lúcifer não presta, que sua liberdade não leva à felicidade, mas sim à ruína. Mas se Deus salvasse os pecadores sem dar satisfação aos anjos não caídos, ainda teria permanecido alguma dúvida. Porque Lúcifer também quer ser perdoado. Lúcifer também quer ser reintegrado no céu. Então nós temos o juízo investigativo. Ele começa pelos que morreram em Cristo. Deus, no juízo investigativo, reúne milhões e milhões de anjos não caídos. Ele está sentado no banco dos réus, sendo acusado por Satanás. E os livros revelam que Deus é justo. Os anjos examinam os registros. Os anjos analisam o poder transformador do Evangelho na vida daqueles que morrem em Cristo. Os anjos ainda analisarão a vida daqueles que serão transladados. Deus dá satisfação aos seres não caídos. Deus não pode ser injusto aos olhos deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus deixa os anjos analisarem os livros. Deus elimina, através do juízo investigativo, todo o potencial na mente dos seres inteligentes não caídos para dúvida e questionamento. Aí eu faço a pergunta: agora
O juízo investigativo termina. Os livros são fechados. Quem é justo permanece justo. Quem é injusto permanece injusto. Nós temos o tempo de angústia de Jacó, o período no qual a última geração vive na presença de um Deus Santo sem um intercessor. Aquela demonstração é feita para o universo. As mentes dos seres não caídos são satisfeitas. E agora Jesus volta. E ele logo destrói Lúcifer e os seus simpatizantes e todos aqueles que se apegaram ao pecado. É assim? O que acontece? Jesus volta. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os que estão vivos são transladados. Ambos os grupos se encontram com Cristo nas nuvens do céu e vão para onde, segundo a Bíblia? 1 de Tessalonicenses 4, 16 em diante. Eles vão para o céu. E o que diz Apocalipse 20? Abramos em Apocalipse 20. O que é o milênio? Por que Satanás não é destruído logo? Porque 1000 anos ainda para Satanás e os seus simpatizantes. Por que Deus não coloca um fim logo? Ficou alguma coisa ainda para ser resolvida na mente dos anjos e dos seres não caídos? O que vocês acham? Não. Então, por que 1000 anos? O que Deus pretende fazer durante 1000 anos? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 4. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Sabemos que o abismo, pela palavra grega, apenas se refere à terra vazia, sem forma. Essa palavra é a mesma que aparece na versão grega do Antigo Testamento, em Gênesis 1, verso 2, quando descreve a terra sem forma. E nós sabemos também que essa cadeia na mão desse anjo não é uma cadeia literal, porque segundo Marcos, um homem endemoniado, ou seja, um homem possesso de um espírito do mal, não pode ser retido por cadeias literais, muito menos então um anjo caído ou o próprio Satanás. Mas diz no verso 2 que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então Satanás fica no abismo, ou seja, no planeta Terra, sem forma, sem pessoas o habitando. Ele está em cadeias de circunstâncias. Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitaram. Os vivos em Cristo foram transladados. Os mortos fora de Cristo, os perdidos, não ressuscitam até que os 1000 anos terminem. Isso diz no verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E os ímpios que estão vivos por ocasião da volta de Cristo, o que acontece com eles? 2 de Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 em diante, eles são consumidos pelo resplendor de sua glória. Então, o planeta Terra fica como um abismo, como era antes da criação, mas muito pior, porque agora sem habitação, sem vegetação. Satanás tem 1000 anos para refletir com os seus anjos. Esse é o fruto de seu sistema. Ele não tem poder para criar, ele não tem poder para melhorar a situação. 1000 anos na terra de reflexão para o inimigo de Deus. Ele desafiou a Deus diante do universo, dizendo: Deus não é um sábio legislador, ele não tem condições de reger o universo. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria um trabalho muito melhor, mas agora ele tem a oportunidade, 1000 anos, livre para fazer o que ele quer na terra.
E, durante esses 1000 anos, ele mesmo vê sua impotência e sua incapacidade. 6.000 anos de pecado e de miséria no planeta Terra. E agora ele colhe o fruto de sua obra. Ele disse que ele poderia fazer melhor, mas agora se revela que era tudo falsidade. Verso 3, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações. Por que ele não pode mais enganar as nações? Porque os salvos estão agora no céu, e os perdidos estão dormindo no pó da terra. Ele não pode enganar as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que ele será solto por um pouco de tempo? Porque os mortos ímpios serão ressuscitados depois dos 1000 anos. O verso 5 nos diz isso. Mas o que nos interessa agora é o verso 4. O que vai acontecer no céu durante os 1000 anos? 1000 anos de paz, com os santos redimidos e Cristo. O que está acontecendo, ou estará acontecendo, durante aquele período? E vi tronos, verso 4. E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Então, quem está sentado sobre esses tronos tem o poder de fazer o quê? Julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então aqui nós temos o retrato dos 1000 anos, a visão nos é apresentada dos redimidos, assentados sobre tronos. Os livros são abertos e eles estarão julgando. Verso 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quando os santos chegam no céu, eles vão ter muitas surpresas. Nós passamos por muitos problemas nessa vida, às vezes acontecem coisas e nós ficamos, às vezes, confundidos e perturbados. Por quê? Tem coisas que até hoje eu não sei explicar. Tem coisas que até hoje eu não sei definir na minha mente. Por que Deus permitiu isso? Pela fé no amor de Deus e pelas evidências que Ele já me mostrou, eu confio nele. Eu acredito que um dia tudo vai ficar esclarecido. Mas não nessa terra. Nós vamos chegar no céu com muitas dúvidas. Mas talvez as duas maiores surpresas, além das outras, serão, em primeiro lugar, não encontrar pessoas que nós imaginávamos encontrar no céu. Porque a aparência engana. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Nós precisamos ter cuidado com o julgamento, porque Deus sabe. E nós temos, às vezes, expectativas que são falsas. E no céu, se pela graça de Deus estivermos lá, nós nos surpreenderemos. Infelizmente, nós vamos ter desapontamentos, mesmo no céu. Inclusive, o texto que fala que Deus vai enxugar toda lágrima, e se refere a um período depois do milênio. Apocalipse 21, verso 4. Quando a santa cidade desce, é aí que Deus enxuga toda lágrima. Vai ter lágrimas no céu. Vai ter desapontamentos e tristeza. Nós vamos descobrir que pessoas que esperávamos encontrar não estão lá. Outra surpresa que também vai confundir muitos.
Por exemplo, imaginem Manassés se encontrar com Isaías. Ou melhor, Isaías se encontrar com Manassés, aquele que foi responsável por o cerrar no meio. Ou Estevão se deparar com Paulo, o grande apóstolo aos gentios. Deus vai dar satisfação. Estevão, olha, aqui está o livro. Você vai ver que eu fui justo. Por isso, Paulo está aqui. Você mesmo, analise. Você há de concordar. Mesma coisa com Isaías. Manassés, eu sei que ele fez isso contigo, mas olha aqui. Olha o final de sua história. Deus vai dar satisfação aos redimidos. 1000 anos de responder perguntas. Nós temos perguntas, às vezes, teológicas, que nós não temos como responder. Perguntas sobre Deus, a natureza de Deus, a própria natureza humana de Cristo. Às vezes nós tentamos explicar detalhes que a própria Bíblia não menciona. Aquilo que está revelado é para a nossa salvação. Nós temos que entender que nós somos criaturas e Deus é Deus. Nós não podemos achar que por não compreender tudo, Deus não existe, ou que, de alguma forma, não é verdadeiro aquilo que nós cremos. Na realidade, Deus é um mistério. E nós só recebemos nesta terra suficiente revelação para que cheguemos lá. Vamos ter 1000 anos e depois de 1000 anos uma eternidade para ainda aprender acerca de Deus. Às vezes nós tentamos definir coisas que não é para nós definirmos nessa vida. E às vezes temos dúvidas sobre as quais tropeçamos que não é para causar nossa queda. É para nós esperarmos. O importante foi nos dado, o suficiente para a nossa salvação, que possamos esperar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 6 e versículo 2. Paulo escrevendo aos cristãos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o quê? O mundo. Isso está em harmonia com o que nós lemos em Apocalipse, não? Que os santos durante 1000 anos se assentarão sobre tronos para julgar as coisas baseadas nos livros. Aqui diz que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Olha o verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar quem? Os anjos. Os redimidos vão compreender melhor a queda de Lúcifer. Não é um mistério? Poxa, a gente tentou explicar, mas não deu. Como? Por que Deus criaria Lúcifer já sabendo que ele iria se rebelar? Por que Deus tolerou por tantos anos a rebelião? Perguntas que não dão para entender agora, mas nós vamos julgar os anjos. Deus vai abrir os livros. Nós vamos entender por que os perdidos estão perdidos e por que os salvos estão salvos. 1000 anos para arrancar toda a dúvida, para satisfazer todas as perguntas que existem nas mentes dos redimidos. Filipenses capítulo 2, outra declaração incrível, difícil de entender, mas veja o que diz, e comparando esse texto de Paulo com Apocalipse 20, nós sabemos que aqui estamos nos referindo a depois do milênio, que diz assim, versos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O que vocês acham que Paulo quis dizer com debaixo da terra? Literalmente o inferno aqui debaixo da terra? Não, ele está falando das potestades, está falando dos príncipes do mal, os espíritos imundos, anjos caídos.
para que ao nome de Jesus todo joelho, seres não caídos, seres caídos redimidos, seres caídos perdidos e anjos caídos, todo joelho se dobrará diante de Jesus. E verso 11 diz o quê? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Comparando isso com Apocalipse 20, nós vemos que antes que venha o fogo consumidor, Deus vai abrir os livros para os próprios ímpios. E eles mesmos, começando com Lúcifer, vão entender que Deus é justo. Todos que vão ser consumidos vão dobrar os joelhos, não por força, mas voluntariamente, e confessarão: Deus, tu és justo em nos destruir. Até para os ímpios, Deus dará satisfação. Que condescendência. Naum, capítulo 1, verso 9. Capítulo 1 de Naum, versículo 9, diz: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. E aqui está a promessa: não se levantará por duas vezes a angústia. Como? Deus vai tirar o livre-arbítrio, agora todos vão ser robôs? Não. Por isso todo esse trabalho. Por isso 7.000 anos, não sei, 7, porque ainda existe o milênio para resolver todas as dúvidas, para satisfazer todas as perguntas. Por isso que diz em Apocalipse 21:4 que Deus vai enxugar toda lágrima. Não haverá mais dor nem morte. O pecado e as suas consequências serão erradicados. O livre-arbítrio permanece. Por isso que os servos de Deus escolherão servi-lo por toda a eternidade. Profetas e Reis, página 511. Deus jamais compele o homem à obediência. É contra a natureza de Deus. Deus quer que os seres inteligentes os sirvam por amor. Se não é por amor, ninguém é feliz. Deus jamais compele o homem à obediência. Deus apela à razão, Deus dá evidências, Deus tenta convencer raciocinando. Deus, ele faz tudo, menos compelir a obediência. Deus não manipula a consciência de ninguém. A todos deixa livres para que escolham a quem desejam servir. É por isso que o verdadeiro protestante reconhece a liberdade religiosa. Não existe evangelismo pela força. Se o evangelismo é pela força, se eu tenho que forçar alguém a se converter, essa pessoa jamais será convertida. Porque a própria natureza da conversão e da entrega a Deus é por escolha própria. A pessoa precisa ser convencida por ela mesma e ela precisa decidir. Não porque outro está compelindo, mas porque ela reconhece a beleza e o amor de Deus. O Grande Conflito, páginas 504. O universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado, e seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrado a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo. E agora, as famosas palavras encontradas no último parágrafo do Grande Conflito, página 678. O Grande Conflito terminou.
Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Por isso, nós vivemos sempre sofrendo. Ele, Lúcifer, é o Deus deste mundo. Ele é o príncipe deste século. Deus permitiu isso para que ficasse claro que não funciona o seu regime. E Ele deseja que sua igreja na terra se submeta a Ele de tal forma que essa demonstração seja feita. Nós precisamos adotar o sistema de Deus, começando individualmente e com nossas famílias e como um povo, que possamos, não por força, não por medo, não para ganhar o céu, mas porque é o melhor, adotar o sistema de Deus. Que Deus nos abençoe. Nosso bondoso e amoroso Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor deu-nos a promessa de que esse mundo e o pecado será destruído e que o Senhor garantirá paz eterna para o universo, que não precisamos continuar a viver com a miséria e com as consequências desastrosas do pecado, e que mesmo assim o Senhor preservará o livre-arbítrio, que seremos felizes e inteligentes, podendo ainda escolher, mas que não escolheremos novamente o pecado, não pela força, mas por amor a Ti. Que possamos, Senhor, por Tua graça, viver assim aqui na terra, que possamos aqui, hoje, demonstrar essa paz e felicidade, quer seja na prosperidade ou na tribulação, no palácio ou na prisão. Que possamos viver como se estivéssemos no céu. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.